Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories by... Fala, meu amigo, graça e paz seja multiplicada em Cristo Jesus. Que Deus ele continue abençoando a sua vida de uma forma extraordinária. Nós estamos aqui novamente meditando na palavra de Deus, porque entendemos que a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. E nós estamos aqui no estudo do livro de Gênesis e hoje nós estamos no capítulo 18. E quando nós chegamos no capítulo 18, nós vamos ver que a palavra que está explícita aqui no capítulo 18 é a palavra visita. E quando nós falamos de visita, nós entendemos que visita é quando uma pessoa se propõe a estar com outra pessoa, quando uma pessoa vai até a outra pessoa. Quando nós falamos que uma pessoa vai visitar, nós falamos que essa pessoa vai visitar muitas vezes é por mera afeição. O que é afeição? É quando eu quero estar ou quando uma pessoa quer estar com outra pessoa porque sente um carinho, sente um amor, sente uma amizade e deseja ou sente bem de estar próxima a essa pessoa. Então nós fazemos visita porque sentimos afeição por outra pessoa. Nós falamos também que nós visitamos por mero dever, ou seja, o dever de estar com outra pessoa. Ou seja, tem horas e tem momentos na vida que a vida faz que necessário que nós venhamos estar com outra pessoa. É um dever, é uma necessidade. Então muitas vezes nós visitamos por causa de um mero dever. E nós falamos também que muitas vezes nós visitamos como sinal de cortesia ou simplesmente um protocolo a ser seguido. Então, quando nós falamos de visita, nós falamos que nós visitamos por cortesia, nós visitamos pelo um dever e nós visitamos muitas vezes por uma cortesia, por um dever e também por uma afeição. E o que a Bíblia fala sobre nós sermos visitados por Deus? O que a Bíblia fala? Nós sabemos que a visita é uma intervenção ou uma manifestação divina. Todas as vezes que nós lembramos que Deus ele visitou alguém, nós lembramos que Deus visita para trazer benefício. Nós entendemos também que todas as vezes que Deus se manifesta nos visitando é para trazer juízo, porque entendemos que Deus ele é juiz. Também entendemos que Deus visita para trazer punição, ou seja, para trazer uma sentença. Ou seja, uma vez que Deus ele nos visita para trazer benefício, também nos visita para trazer um juízo e nos visita também para trazer uma sentença. Quando nós falamos de benefício, quando nós falamos de sentença, nós falamos que a prioridade de Deus em estar conosco ou nos visitar é para nos salvar. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o propósito, o objetivo fundamental da visita de Deus ao homem é para trazer a salvação. Nós entendemos também que Deus ele vem ou nos visita também para cuidar de nós, por causa da nossa limitação, por causa da nossa pequenez, por causa da nossas falhas. Deus vem cuidar de nós. E nós entendemos também que Deus nos visita para nos proteger. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, ou seja, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então o propósito fundamental da visita de Deus, mesmo que ele venha trazer juízo e sentença, é para trazer a salvação, para trazer o cuidar e para trazer também a proteção à nossa vida. E quando nós entramos aqui no capítulo 18, nós vamos ver que no capítulo, no verso 1 ao 9, nós vamos ver que é Deus falando, se manifestando a Abraão. Abraão estava sentado na porta da sua casa e ele olha adiante e ele vê 3 homens. E quando ele vê 3 homens, ele vai de encontro a esses 3 homens e se ajoelha diante daqueles homens e coloca o seu rosto no chão. Nós vamos ver que Abraão ele foi de encontro. Quando ele viu aqueles homens, creio eu que ele percebeu que um deles era o próprio Senhor Jesus Cristo, porque o verso 1 fala que Deus, o Senhor apareceu a Abraão, e quando o texto fala que Deus apareceu a Abraão, nós vamos ver que é uma forma
teofânica, ou seja, quando o próprio Senhor Jesus Cristo ele se manifesta ao homem de uma forma teofânica, aparentando um homem, aparentando ser um ser humano, mas nós vamos ver que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Deus ele resolve aparecer a Abraão, se manifestar a Abraão, e Abraão vai de encontro, ou seja, quando Deus se manifesta, nós temos que procurar estar cada vez mais próximo ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão ele se ajoelhou. Quando Deus nos visita, nós temos que nos submeter a Deus. A Bíblia diz que ele colocou a sua cabeça no chão. Isso fala de adoração. Quando Deus nos visita, nós temos que cada vez nos aproximar mais de Deus. Quando Deus nos visita, nós temos que nos submeter a Deus. Quando Deus nos visita, nós temos que adorar a Deus. E a Bíblia diz que Abraão, ele pede a Deus para visitar a sua casa. Ele fala, eu sei que eu não mereço, mas me dá a honra de tê-los em minha casa. E a Bíblia diz que aqueles homens foram à casa de Abraão. A Bíblia diz que quando chegou lá na casa de Abraão, ele lavou os pés daqueles homens. A Bíblia diz que Abraão mandou que matassem um animal, um bezerro, para fazer o assado e preparar uma comida, e mandou que aqueles homens, aqueles anjos, descansasse debaixo de uma árvore. Nós vamos ver que a nossa vida, a nossa visita, o nosso encontro não pode ser simplesmente um encontro momentâneo. Nós temos que convidar o Senhor também para estar na nossa casa. Nós temos que apresentar a nossa casa ao Senhor. Nós temos que apresentar tudo que nós temos ao Senhor. Não pode ser simplesmente um encontro casual, mas quando o Senhor nos visita, Ele quer que nós venhamos submeter tudo que nós temos, tudo que nós possuímos a Ele. E a Bíblia diz que Abraão lavou os pés e preparou uma comida e mandou que eles viessem a descansar. Ou seja, nós temos que dar o melhor, nós temos que ser hospitaleiro ao Senhor e fazer que o Senhor se sinta bem em nossa casa, que o Senhor se sinta bem em nossa companhia, que o Senhor se sinta bem no ambiente que nós residimos. É muito importante quando nós temos sempre a visita do Senhor em nossa vida, em nossa casa. Muitas vezes nós falamos, Senhor, não fique preocupado em ir embora, habite cada vez mais, fique cada vez mais na minha casa, mora na minha casa. Então nós temos que ter essa recepção para com o Senhor. E a Bíblia diz que aqueles anjos comeram, ou seja, o próprio Senhor, de uma forma teofânica também, comeu e perguntou por Sara e falou novamente, Sara, falou Abraão, ano que vem eu voltarei, por essa época Sara terá um filho. E Sara, que estava na barraca atrás, riu no seu coração porque não acreditava mais na chance de ter filho, porque já era avançada de idade. E o anjo fala, por que Sara riu? Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Eu voltarei nesse tempo determinado e Sara terá um filho. Ou seja, novamente os anjos vieram ratificar a promessa de Deus. E o anjo fala, será que existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe nada impossível. A promessa feita por Deus, ela há de se cumprir. A Bíblia diz que Ele sempre fará se cumprir. A sua palavra fará aquilo que lhe apraz. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Não importa se o tempo passou, não importa se o costume das mulheres se passaram. O importante é nós entendermos que Deus ele vai fazer cumprir. Sara riu por causa da incredulidade. Diante da adversidade que sobrevém nas nossas vidas, diante dos obstáculos que se acumulam em nossa vida, diante das tempestades vivenciadas por nós, muitas vezes nós deixamos a dúvida, a incredulidade aflorar no nosso coração. Assim como Sara riu, muitas vezes nós também rimos por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa pouca fé. Nós não acreditamos naquilo que Deus ele pode realizar na nossa vida. Mas nós temos que continuar a crer, porque Deus ele vai fazer um milagre na nossa vida. Deus não olha para o tempo, Deus não olha para a circunstância. Deus simplesmente promete e garante que a promessa venha a acontecer em nossas vidas. E a Bíblia diz que aqueles homens agora estavam indo embora. E Abraão se levantou do caminho e foi até um determinado lugar com aqueles homens, com aqueles anjos, com o próprio Senhor. E Deus ele se sentiu motivado a revelar para Abraão o que iria acontecer, o que estava fazendo. O importante é nós entendermos que Deus sempre vai revelar para nós aquilo que vai acontecer. A Bíblia é a palavra de Deus.
A Bíblia é Deus falando aos nossos corações. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é revelação para todo homem. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que guarda, e bem-aventurado o que ouve. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado os que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. É Deus nos revelando o futuro. E aqueles anjos falam para Abraão: Abraão, nós viemos para trazer o juízo por Sodoma e Gomorra, porque os seus pecados são graves e têm subido até mim. Então nós vamos ver que Deus agora começa a revelar. Abraão queria destruir a cidade de Gomorra, a cidade de Sodoma, por causa do seu pecado. E nós vamos ver que Abraão, um instinto de coração, porque Abraão ele tinha um coração amoroso, e Abraão sabia que naquela cidade também havia o seu sobrinho, a sua família, o sangue, o seu sangue, havia aqueles que tinham saído do Ur dos Caldeus com ele, e ele começou a interceder. E ele começa a falar: Senhor, e se lá tiver 50, tu destruiria toda a cidade? E Deus, por seu amor, fala: não, se lá tiver 50, eu não destruirei por amor aos 50. Isso nos faz compreender que Deus não deixa que muitas das coisas ruins aconteçam na nossa vida, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa igreja, por amor de nós, por amor do justo. Deus não vai deixar o barco afundar se ali estiver um justo. Deus não vai deixar a casa cair, desmoronar, se ali tiver um justo. Ou seja, onde tem uma mãe orando, ali existe uma família abençoada por Deus. Deus vai dar o livramento. Aonde tem um pai orando, ali Deus vai trazer a solução, Deus vai trazer o livramento. Deus não iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra se ali tivesse 50, mas não tinha 50. E Abraão começa a interceder. E se ali tiver 45, Deus fala: eu não destruirei por amor aos 45. E Abraão continua dizendo: se ali tiver 40, Deus fala: se tiver 40, eu não destruirei por amor dos 40. Se ali tiver 30, eu não destruirei por amor dos 30. Se ali tiver 20, eu não destruirei por amor dos 20. Se ali tiver 10, eu não destruirei por amor dos 10. Ou seja, mas nem 10 tinha. Ou seja, Ló já estava contaminado. O sobrinho de Abraão já estava contaminado. Ele já tinha se enveredado. Ele já tinha se deixado influenciar pelo pecado que estava naquela cidade. Mas mesmo assim, Deus permite lá na frente que ele viesse a ser salvo. É assim que Deus faz na nossa vida. Pelo amor do justo, muitas coisas não acontecem. Então nós vamos ver que na visita a Abraão, nós vamos ver que Deus ele fala que Sara novamente daria a luz, ou seja, que Sara iria dar luz a um filho, ou seja, novamente a promessa é ratificada que Sara daria luz a um filho. Ou seja, Deus visitando, trazendo a promessa à tona e ratificando que essa promessa iria acontecer. Mas nós vamos ver que na visita de Sodoma e Gomorra é Deus trazendo a sentença e Deus trazendo a punição por causa do pecado grave que estava visitando, que estava acontecendo naquela cidade. Então nós temos que entender que a visita de Deus é para trazer benefício, a visita de Deus é para trazer o juízo e a visita de Deus é para trazer a sentença. Que possamos sempre orar, pedir e implorar que Deus ele venha nos visitar. Não só venha nos visitar, mas venha conosco estar, venha conosco morar. E quando ele estiver morando conosco, nós temos que dá-lo toda a honra, toda a glória. Nós temos que ser hospitaleiro, nós temos que abrir o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, nossas finanças, nosso sentimento e entregar a Deus. Porque dessa forma, Deus irá se sentir bem e continuará vivenciando sempre morando de nossos corações. Que Deus ele possa nos abençoar, não só hoje, mas para todo sempre. Repetindo, é só vitória. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more.